Olá, sou Leila Castro e estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo com o nosso ciclo de lives Envelhecimento e Longevidade da Pessoa com Deficiência Intelectual, promovida pelo Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do Instituto Jô Clemente, IJC. Alguns lembretes antes da gente iniciar. Esta live está sendo gravada e será disponibilizada no site do IJC e também através do YouTube. Bem, outro lembrete muito importante. Você já doou hoje? Não? Pensando nisso, o que você acha de apoiar nossa causa? Neste momento que estamos passando pela pandemia, sua colaboração é fundamental para manter os atendimentos realizados pelo Instituto Jô Clemente. Para você fazer sua doação é muito simples. Acesse o site www.doe.ijc.org.br. Agora, se você preferir, pegue seu celular aí e capture pela tela do QR Code que aparece aqui com a gente. Importante hoje, a nossa live trará um tema bastante importante. Vamos falar sobre o cuidados no envelhecer e o cuidador da pessoa com deficiência intelectual. Contaremos nessa noite com a tradução das intérpretes de Libras, Silvia Santos e Ana Brito. Olha, é a Silvia, não o Silvio. Já na técnica temos o apoio de Saulo Viana, que é o nosso responsável por toda essa transmissão que estamos tendo. Outro recadinho, lembrem de fazer suas perguntas através do nosso chat. E também não esqueça, ou melhor, lembre de dizer de onde você está falando. A Carol Sacramento está aqui me apoiando para não deixarmos nada passar, tá? E a gente vai estar aqui super atento com as perguntas, elogios, falem, sabe? É muito legal a interação com vocês que estão aí do outro lado. Bem, nossa live de hoje, ela vai falar sobre as principais evidências sobre os cuidados e o cuidar. Traremos também quais são essas necessidades na fase do envelhecimento e como estas vão entrar numa convergência no segmento da deficiência intelectual. Para essa abordagem, claro, a gente vai ouvir quem vivencia diretamente estes cuidados e quais são esses desafios que se enfrenta nesta realidade que é estar com a pessoa com deficiência intelectual também. E por fim, nossas convidadas vão ser provocadas a nos demonstrar como encontrar um equilíbrio nestes cuidados. Será que existe? Né? Vamos pensar nisso, o equilíbrio que eu estou querendo dizer, principalmente porque a gente tem um desafio que estamos vivendo, que é o isolamento social imposto pela Covid-19. Para falarmos de tudo isso, as convidadas de hoje são Ieda Duarte e Maria Regina de Souza Campos Leondarides. A Ieda é professora associada da Universidade de São Paulo, docente da Escola de Enfermagem e da Faculdade de Saúde Pública desta mesma universidade, coordenadora do estudo SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, que é um estudo longitudinal de múltiplas cortes sobre as condições de vida e saúde das pessoas idosas. Dentro de suas muitas tarefas, também é líder do grupo de pesquisa Saúde Pública e Envelhecimento. Já Regina é uma arte educadora, coautora dos livros Deficiência Intelectual e Envelhecimento e Você Não Está Sozinho, Temos um Filho Especial. Já foi conselheira aqui no IJC e diretora também da ADID. Atualmente é membro dos fóruns Envelhecimento das Pessoas com Deficiência Intelectual e do Fórum Paulista de Pessoas com Deficiência. E está atualmente também como coordenadora da Fundação Dona Paulina de Souza Queiroz. Claro, dentro de tantas atribuições, ela é mãe de Thaís, que é uma mulher adulta com síndrome de Down e que tem uma vida independente e cheia de sonhos. Então, nós vamos ter esse depoimento tão rico também nesta noite. E aí eu quero aqui agradecer já antecipadamente, e é um grande prazer em recebê-las, Ieda e Regina, né? Eu posso ter a liberdade de poder chamá-las assim, pelo fato de que, assim, vocês são pessoas admiráveis, pessoas que têm um grande conhecimento sobre o tema, e que a gente gostaria muito de que essa noite, né, vocês compartilhem toda essa expertise, esse know-how, para o nosso público que está aqui hoje, atento, né, com todo esse cuidado. Então,
É um prazer de vocês estarem aqui. Querem falar um pouquinho antes da gente começar? Regina, Ieda, fiquem à vontade. Só queria agradecer. Como Leila já apresentou, meu nome é Ieda Duarte, eu sou da Universidade de São Paulo. Eu quero agradecer imensamente o convite, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês hoje. E acho que a ideia é trocar ideias, né? Nós vamos trocar ideias sobre a questão do envelhecimento, a questão do envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual, como o cuidado envolve essas duas questões tão importantes nos dias de hoje, e poderemos trocar isso com a dona Regina aqui presente, que traz uma experiência muito enriquecedora e vivencia isso no dia a dia, então acho que vai ser uma troca muito, muito importante. Regina, queria te ouvir. Quero agradecer também seu convite do Instituto Jô Clemente, de estar aqui. Eu que estou dentro do Instituto, que era ISAPAI, há 43 anos, né? Então, não é um tempo assim, bastante grande, onde aprendi muita coisa. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de poder passar um pouquinho daquele pouco que a gente sabe, porque sempre a gente tem que aprender mais, né? Está sendo modesta, hein? Mas tudo bem, vamos lá. Bem, para a gente começar, né, nosso bate-papo aqui, eu gostaria de pedir a você, Ieda, que nos fale um pouco sobre cuidar e esse conceito do cuidado no envelhecimento. E com isso também eu queria aproveitar para pedir que você possa falar um pouco sobre aquelas diferenças entre autocuidado, cuidado de outros, pessoa que cuida, que é o cuidador, a pessoa que é cuidada. Se você poderia falar um pouco sobre isso para a gente começar a nossa noite? Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa que talvez seja importante nós levarmos aqui em consideração o cuidado em si, ele é a essência da vida humana. Se a vida humana não tiver cuidado, na verdade, não só a vida humana, se todo ser vivo não for cuidado de alguma forma, ele vai perecer e morrer. Então, tudo o que é vivo necessita de cuidado. O humano, assim como qualquer ser vivo, também necessita de cuidado. Existem inúmeras definições de cuidado. Aí, para vir hoje aqui conversar com vocês, eu fiquei pensando em qual seria uma definição mais adequada. Então, assim, a primeira coisa que nós precisamos pensar é que cuidar não é uma coisa filosófica. O cuidar de alguém, se traduz numa ação, numa atitude, que agora esta atitude ela envolve a existência de uma outra pessoa. Eu não cuido de alguém se eu não envolvo essa outra pessoa nesta ação de cuidado. Senão eu simplesmente executo uma técnica. Tá? Eu não dou um banho em alguém como um cuidado se eu não estou envolvendo essa pessoa neste banho. Então, essa é uma questão fundamental que nós precisamos diferenciar quando falamos de cuidado. Eu não estou falando aqui de executar procedimentos, executar técnicas. Eu estou falando aqui de fazer uma ação que envolve pelo menos duas pessoas. Tá? Então, os dois estão envolvidos nessa ação que se chama cuidado. Tá? Então, eu escolhi como uma das definições uma que eu gostei, e que acho que se enquadra aqui. Depois queria até ouvir a opinião da Regina sobre isso. Ela diz assim: cuidado é a parte do cotidiano humano e refere-se a um agir com respeito e responsabilidade, constituindo uma atitude interativa, que inclui o envolvimento e o relacionamento entre as partes e compreende o acolhimento e a escuta do sujeito. É por isso que eu digo que o cuidar não é simplesmente executar uma ação. Eu tenho que entender para quem eu vou fazer esta ação e como esta pessoa interage nessa ação. Então, essa
o ato de cuidar ele é sempre uma troca entre duas pessoas que vão interagir para que o cuidado se realize. Agora, o cuidado ele não acontece sozinho. Então, é assim, eu tenho uma coisa que se chama, como você colocou, Leila, no começo, autocuidado. O que significa autocuidado? É aquilo que eu faço comigo mesmo. Então, é a maneira como eu cuido de mim mesma. Né? Então, é como eu interajo comigo mesma, como eu me respeito, como eu me compreendo as minhas necessidades e cuido, atendo a essas necessidades de forma adequada. Então, eu estou respondendo ao que o meu eu está pedindo de forma adequada e estou interagindo com eles. Então, eu estou me autocuidando. Agora, quando eu cuido de alguém, então eu estou fazendo uma ação interativa de cuidar de outro. Tá? Então, aí eu tenho uma relação de cuidado que envolve mais de uma pessoa. Quando envolve mais de uma pessoa, então eu tenho a pessoa que cuida, e, portanto, o cuidador, e a pessoa que é cuidada. Tá? Neste binômio cuidador e pessoa cuidada é que se desenvolve o ato de cuidar e o cuidado propriamente dito. Tá? Parece um monte de palavras, isso, etc., mas não é. Mas isso é mais, o que eu quero que fique bastante claro aqui, é muito mais do que simplesmente executar tarefas. Quando eu executo tarefas, eu não necessariamente estou cuidando. Eu estou cuidando quando a tarefa que eu executo era para o João, que gosta de acordar às 10 e tomar banho de manhã e vestir a roupa cor-de-rosa e o sapato azul, porque é isso que ele quer e é isso que ele gosta, e é com isso que ele vai ficar feliz. Tá? Num mundo que está progressivamente envelhecendo, que é o mundo que a gente vive hoje, o cuidado virou a gente fala, a revolução da longevidade. Né? Então, o cuidado passou a ter este papel fundamental nessa revolução da longevidade. Por quê? O ser humano, quando ele nasce, ele é dependente, né? Ele precisa de cuidado para sobreviver, ele vai progressivamente adquirindo a sua independência até atingir uma vida adulta, onde ele provavelmente atinge a sua independência, e aí ele vai ser capaz de se cuidar sozinho. Conforme a vida acontece, ele vai atingir um ápice do seu desenvolvimento motor, físico e motor, aí depois ele vai, da sua maturidade funcional até o momento em que ele morre, ele vai ter um declínio funcional. Este declínio funcional progressivo pode fazer com que, em alguns momentos, ele necessite de algum tipo de ajuda para desempenhar suas atividades cotidianas, por exemplo. Essas atividades cotidianas elas podem podem vir a ser desempenhadas com alguma assistência, tecnologia assistiva, vamos dizer assim. Eu vou adaptar o banheiro, eu vou adaptar uma sala, eu vou usar um dispositivo de apoio qualquer, etc. Eu vou usar um óculos que me ajude a enxergar melhor, um aparelho de audição que me ajude a ouvir melhor. Eu vou utilizar do que existe hoje de avanço tecnológico que é capaz de compensar algumas perdas que eu fui tendo com o processo de envelhecimento. E com isso eu vou poder continuar tendo uma, entre aspas, independência, mas uma independência modificada. Tá? Pode ser que, em algum momento, essa independência modificada não seja mais suficiente. E aí eu passe a necessitar de alguma ajuda de outra pessoa. E aí, neste momento, surge a figura do cuidador e da questão do cuidado. Né? E isso está se tornando cada vez mais importante nos dias de hoje. Quando nós falamos aqui da pessoa com deficiência intelectual, esta questão do cuidado ela pode transcorrer de uma forma um pouco diferente do que nós descrevemos neste momento. E aí
maneira como eu vou executar este cuidado, ou ela se torna ainda mais importante, porque é na interação entre quem cuida e quem é cuidado é que eu vou perceber quanto a pessoa que precisa do cuidado é capaz de desenvolver sozinha as suas habilidades. E, por outro lado, eu vou ter que aprender a reconhecer estas habilidades e contribuir com ela para que elas as desenvolva da melhor maneira possível, porque isso vai auxiliá-la na sua maior independência. Então, quando eu cuido de alguém que tem alguma deficiência, eu sempre preciso entender o que é que ele pode fazer, tá? E o meu papel é auxiliar, na medida do possível, a que ele faça o que ele pode, com segurança, da melhor forma possível, mas sempre visando que ele adquira a independência pessoal que ele puder adquirir no maior estágio possível, porque isso vai lhe dar a autonomia necessária e a realização enquanto ser humano. É a ideia do não infantilizar, do respeitar a pessoa como ela é e com as capacidades que ela tem, e que ela vai poder se desenvolver, e eu não vou abafá-la. Ao contrário, eu vou ajudá-la a se desenvolver, né? Queria ouvir um pouquinho a Regina sobre isso, Leila. O que você acha? Eu vejo que assim, né, Ida, e vamos passar para a Regina. A base de tudo é o respeito e a escuta também, né, nessa troca, nessa relação, nessa atitude interativa que você traz, né, nesses cuidados. E aí, realmente, Regina, você que tem uma história, né, dentro do cuidado à pessoa com deficiência, né, então, assim, como que você vê tudo isso? Porque existe eu vejo, né, a distância de que o cuidado, ele é diferenciado no sentido familiar de pessoa com deficiência, principalmente, vamos falar da nossa, né, da intelectual, é 24 horas no ar. Então, traz um pouco para a gente disso também, Rê, porque eu acho que é bem importante, né, a gente ouvir. Bom, primeiramente, eu acho assim, que quando, para a família, quando vem a notícia do envelhecimento, eu acho que é um segundo momento da notícia. Porque primeiro teve o momento da notícia quando nasceu, e geralmente os pais, ainda muitos deles, infantiliza, ainda acha que sempre eles são aquela eterna criança, que são pequenos, que não tem que fazer as coisas que um adulto faz quando eles são adultos. Então, é muito importante que esses pais, desde o nascimento, se preparem para o ciclo de vida, porque eles vão nascer, eles vão crescer, eles vão ser adolescentes, eles vão ser adultos e vão envelhecer. Agora, nós temos que pensar que quando a pessoa com deficiência intelectual envelhece ou envelhece precocemente, porque hoje a gente já sabe que principalmente as pessoas com síndrome de Down, elas têm um envelhecimento precoce. Evidentemente, não são todas, mas uma boa porcentagem, nós já sabemos, através de pesquisas fora do Brasil, inclusive, de que essas pessoas têm um envelhecimento precoce. Ora, se elas envelhecem, os pais estarão muito mais envelhecidos. E aí vem aquela pergunta que a gente ouve sempre: quem vai cuidar do nosso filho quando nós envelhecemos, ou quando agora eu já estou envelhecida? Então, é muito importante que esses pais, desde o nascimento, preparem seus filhos para a vida. Então, não faça as coisas por ele, deixe eles fazerem para aprender, para que eles possam ter a maior autonomia possível.
Evidentemente, nós temos que pensar que tem pessoas que, por motivos vários, não vão conseguir ter uma autonomia adequada. Mas temos que fazer de tudo para que eles venham a ter. Falando em quem ficará, eles, ou os pais, ou o irmão, ou um parente, ou um vizinho, alguém vai ser o cuidador. Não tem outra solução. A solução é familiar, e que esse a gente até chama de os cuidadores formais, e tem os informais, que seriam aqueles contratados. E os desculpa, é o contrário. É o contrário, desculpa. Vamos mudar. Foram informais e formais. Mas não tem problema, nós estamos aqui para passar informação. Aí o que acontece? Veja, esses cuidadores que são contratados, eles têm que conhecer muito a deficiência intelectual, porque não é só ter um cuidador para ir lá dar a comida, o trocar a roupa, dar uma medicação. Ele tem que conversar com essa pessoa, ele tem que interagir com essa pessoa. Então é muito o que a professora Ieda acabou de falar, né? Exatamente. Tem que estar próximo, né? Tem que ter a verdadeira interação com aquela pessoa, né? Você tem que ter uma sensibilidade, né? Exatamente. E a pessoa, às vezes, tem falsos conceitos do que é a deficiência intelectual. Então, aí ela pode levar a dar um tratamento para essa pessoa que ela está cuidando inadequado. Então, ela tem que saber realmente o que é e o que pode ser feito. E hoje existe um problema muito sério, que é o de quem vai cuidar e de quem você pode contratar. Porque as pessoas que têm uma baixa renda não têm essa condição. E, falando em políticas públicas, nós temos poucas coisas que podem fornecer esse tipo de cuidado. Mas segura aí, a gente vai falar sobre política, hein? Já, já. Ah, não. Pondo pontes aqui, a gente vai falar sobre política. Pode continuar. E temos também a possibilidade de se colocar a pessoa numa casa de repouso. Mas aí também vem sempre tem um probleminha, né, do lado. O probleminha é que se ele está com envelhecimento precoce antes dos 60 anos, ele não pode ir para uma casa de repouso, por causa do que o regulamento é somente para idosos a partir de 60 anos. Ele pode, sim, ir para a casa de repouso com mandato judicial. Mas existe também outras peculiaridades que são complicadas. O afastamento da família, o idoso, eu acho que até a Ieda tem muito mais propriedade de falar isso, ele sente muito a mudança de qualquer coisa. Se você muda um travesseiro, um colchão do idoso, ele já sente. Então, você, de repente, cortar todos esses laços familiares e mandar para uma casa de repouso, tem que ser uma casa que tenha assim, um conceito muito parecido com o familiar. Porque senão... Com a casa dele, né? Com a casa dele. Da casa dele, porque eu vejo assim, alguns programas, por exemplo, aí que falam de você fazer uma casa, mas que você não pode levar absolutamente nada daquilo que ele tem. Não, ele tem que ter o seu quarto com as coisinhas, com o porta-retrato que ele gosta, com um enfeitinho, não tem importância que seja uma coisa feia, não importa, é coisa dele. Então, isso tudo você tem que levar em consideração. E isso também são coisas que pessoas de baixa renda não têm condição também de fazer. Então, o problema do cuidador, da pessoa que está envelhecida com deficiência intelectual, é um problema bastante grande a ser resolvido. Então, isso também é uma outra pauta que a gente pode trazer aqui para discutir política pública de acessibilidade à moradia, né?
É super importante. Eu vou pedir licença para vocês, porque eu preciso fazer alguns comentários aqui, né? Vocês estão recebendo muitos elogios. A Carla Soares Martins disse: Eda, você está arrasando, tá? Arrasou a sua fala. Nós temos também aqui algumas pessoas que estão participando, nosso público aqui. Eu quero mandar um abraço para Maria Bonin, do Conselho Regional de Cianorte, a Sandra Alexandrino, de Belém do Pará, olha lá, região norte aqui com a gente, obrigado aí pela participação. A Rosana Gomes Reis, que é da APAI de Itambé, Itambé eu não sei de onde é, mas também está logo ali. Elaine Lopes, ela é da APAI de Maringá, do Paraná, também está elogiando muito a fala de vocês. A Pai de Serra Talhada, presente aqui. Serra Talhada é sertão de Pernambuco, hein? Também aqui prestigiando o nosso trabalho, nossa fala. Temos também o Valdemir Silva, de Santo André. Obrigada aí pela sua participação. Gente, façam perguntas também, tá? A Wanda Ferreira, da Pai de Petrolina, Pernambuco, também está aqui com a gente. Está aparecendo mais uma pessoa, que é a Rosicler Simplício Farias. Ela está adorando a fala de vocês, que está sendo bastante importante. Para a gente dar continuidade, Ieda, eu queria ouvir um pouquinho também, que a gente fala tanto que assim, nos cuidados, né, a gente pode dizer que existem momentos também que vão ocorrer a dor e o sofrimento, né? Isso pode ser eliminado dentro de um aspecto do cuidado integral, né? Vai ocorrer isso? Como que você que tem tantas vivências aí, podia contar um pouco para a gente? Assim, na verdade, quando a gente fala do cuidar integralmente de alguém, em cima de todas as suas necessidades, isso nunca vai eliminar sofrimento. Não que necessariamente cuidar de alguém seja um sofrimento. Depende, é claro, de quanto de cuidado essa pessoa necessita. Mas se ela necessita de muito cuidado, por exemplo, e eu entendo que isso pode estar gerando nela algum tipo de sofrimento, o fato de eu cuidar dela integralmente não vai eliminar o sofrimento, mas vai eliminar os motivos deste sofrimento. Tá? E as condições nas quais eles podem ter sido produzidos. Por exemplo, se eu estiver cuidando, ele vai deixar de ser negligenciado. Se eu estou cuidando dele com atenção e respeito, ele vai deixar de se sentir excluído. Se eu o escuto e se eu estou atenta às suas necessidades, ele vai se sentir incluído. Então, este sofrimento que poderia cercá-lo por ele necessitar de ajuda, ele não vai... A necessidade de ajuda vai permanecer. Esse sofrimento eu não vou conseguir diminuir, mas a ajuda vai compensar esse sofrimento, porque eu estou tirando dele a produção inadequada que o cercou até aquele momento. Né? A Regina comentou algumas coisas que foram bastante interessantes e que eu acho que a gente poderia pontuar algumas coisas aqui. Quando a pessoa, a família, tem quando nasce uma criança com deficiência intelectual, ela tem todo um processo, vocês da PAI, a própria Regina sabem disso e têm uma expertise muito maior do que a minha para falar sobre isso. Mas você trabalha com isso desde o nascimento para lidar com essa situação e inserir esta criança, este jovem, este adolescente na sociedade da melhor forma que isto for possível. Tá? Com o passar dos anos, essas pessoas, antes elas não envelheciam tanto, hoje elas envelhecem mais, porque estão melhor assistidas, porque as tecnologias assistivas hoje são mais avançadas e permitem que as pessoas em geral, isso vale para todas as pessoas, não só para as pessoas com deficiência intelectual, mas vale para todos. Então, hoje eles conseguem sobreviver a intempéries que antes eles não conseguiriam sobreviver. Então, eles atingem idades mais longevas e
e perpassam seus pais, muitas vezes. Então, o que a Regina bem colocou é essa questão. Antes, os pais viam essas crianças, jovens, adolescentes, adultos se desenvolverem, mas não viam uma expectativa de vida muito para além da sua própria idade. E hoje isso está acontecendo. Então, essa questão do preparo para a vida, como a Regina muito, muito sabiamente pontuou, é uma questão fundamental, porque é muito importante que se prepare esta pessoa para a vida. Ela tem que ser preparada para a vida, porque eu posso ter familiares que a acolham, mas eu posso não ter necessariamente familiares que a acolham, eu posso ter cuidadores preparados ou não, e cuidadores é um capítulo à parte, que eu acho que vale a pena a gente comentar daqui a pouquinho sobre isso, sobre principalmente a questão do preparo dos cuidadores para lidar com isso, tá? Mas essas pessoas, planejar com ela, principalmente, como será este futuro, é uma coisa importante, para que eu não tenha que decidir apenas eu. O sofrimento dos pais, muitas vezes, pode ser grande, porque vão ficar preocupados como é que ele vai ficar no mundo, quem vai cuidar dele, né? Ou dela, quem vai cuidar dessa pessoa que é tão especial para eles e que foi tão bem cuidada por eles a vida inteira, quando eles não estiverem mais presentes. Essa é uma preocupação que perpassa as pessoas. Então, este planejamento ele tem que ser uma coisa que tem que fazer parte da vida. Então, esse planejamento conjunto. Eles poderão apresentar sinais de envelhecimento precoce, como a Regina colocou? Poderão. Tá? E já existem várias evidências mostrando que sim. Sinais de envelhecimento precoce, neste momento que nós estamos aqui pontuando, significa dizer sinais de senilidade precoce. Envelhecimento, todos nós vamos ter, nós todos, é um ciclo de vida que todos passaremos, mas o que eles podem ter quando falamos de sinais de envelhecimento precoce é precocemente apresentar algumas coisas que são mais frequentes em idades mais longevas. Tá? Então, eles podem apresentar comprometimento cognitivo, desenvolver alguns quadros demenciais, etc., que possivelmente desenvolveriam mais numa idade um pouco mais longeva, e isso pode vir a acontecer mais precocemente. Isso é normal ou comum para todos? Não. A ciência ainda não sabe disso, mas já se verificou que essa possibilidade existe. Então, quando a gente tem um leque de possibilidades, eu preciso também trabalhar com um leque de opções. E aí, neste leque de opções, eu tenho que trabalhar, sim, que opções eu tenho. Né? Então, eu tenho cuidadores habilitados para isso? Se não tenho, temos que trabalhar nessa formação. Eu tenho instituições que possam acolhê-los? Se não tenho, preciso trabalhar com isso também. Legalmente, ele vai para uma instituição, se ela for filantrópica ou pública, ele precisará de um mandato judicial. Numa instituição privada, ele não precisa disso. Mas será que a gente não tem que trabalhar para que a lei mude, né? Para que eu não precise de uma ordem judicial, uma vez que isso se torna uma evidência em saúde, e aí, então, eu não tenho que provar judicialmente, provar pela lei, mas sim provar porque é provado, né? Porque a ciência provou que assim é. Então, eu tenho que organizar as minhas instituições de forma que elas sejam capazes de acolher as demandas dessas pessoas. Aí, como bem colocou a Regina também, quando a gente trabalha com a questão dos cuidadores, eu estou, sim, elitizando o cuidado. Por quê? Porque eu estou falando de pessoas que podem financiar o pagamento desses cuidadores. Então, será que não seria interessante que nós tivéssemos programas de cuidados comunitários? Será que não está na hora de nós desenvolvermos programas de cuidados comunitários? Aqui na cidade de São Paulo, existe o programa de acompanhantes de idosos, que é um programa de cuidado comunitário. Né? Tem também da pessoa com deficiência, Ieda, né? Isso, também tem
A questão é que é uma política muito pontual, né? Ela é daqui do município, né? E seria extremamente interessante se ela fosse ampliada para o nosso país, né? Exatamente, mas eu acho que este momento em que nós estamos sendo vistos num país inteiro é exatamente o momento de nós dizermos que existem sim serviços que podem ser públicos, políticas públicas, financiadas com o dinheiro público e que funcionam muito bem, já foram premiadas como experiências muito exitosas. Então, elas não têm por que não ser reproduzidas em outros locais do país. Não existe uma única justificativa para que elas não possam ser reproduzidas em outros locais. Nós estamos num ano eleitoral. Essa pode ser uma bandeira que as pessoas podem levar justamente nos anos eleitorais, que é onde as coisas acontecem, para quê? Para que este movimento aconteça e isso possa ser ampliado. Numa sociedade que envelhece e envelhece para todos, ela precisa ser mais solidária, mas quando a gente fala da questão da deficiência intelectual, eu preciso que essa solidariedade ela seja para além do voluntariado das pessoas ou da boa vontade. Eu preciso de políticas muito bem estruturadas e organizadas que realmente incluam e atendam adequadamente todas as pessoas que delas precisem. E falando nisso, né, Regina, você que está há tanto tempo, né, à frente também dessa discussão, a gente falou há pouco, né, dessa questão desses cuidados intermitentes, esses momentos da notícia, né, me fala um pouco, né, você que dialoga com muitos familiares, como que tem sido esse comprometimento até da qualidade de vida do núcleo familiar, por conta de toda essa dinâmica, né? Eu acho que é bacana você também trazer essa experiência para a gente, porque você é uma pessoa que tem outros familiares que você dialoga, né? Então, e até aproveitando a ponte aí do que a Ieda acabou de falar com a gente, né? Por favor. O que a gente tem percebido é que os familiares de pessoas com a deficiência intelectual, que tem mais ou menos assim, tipo 35, 40, vamos dizer até 48 anos, elas parecem que não estão acreditando que os seus filhos estão seguindo o caminho do envelhecimento. Muitas não querem ouvir falar no envelhecimento. Eu sinto que elas têm assim Nega? Nega o envelhecimento. E veja, nós temos que pensar que nós temos que agir precocemente. Da mesma maneira que o envelhecimento pode vir precocemente, nós também temos que intervir, principalmente a estimulação cognitiva, porque é a parte que, vamos dizer, mais prejudicial na deficiência intelectual. É a perda cognitiva que essas pessoas podem vir a ter. Que entendam bem que não são todas, porque cada pessoa é uma pessoa, mas a probabilidade é grande. Então, nós temos que investir muito. E eu sempre digo que a cada tempo, a gente tem que rever a dinâmica daquela pessoa que está com deficiência, para ver se aquele caminho é o certo ou se deveria ser mudado. Porque muitas vezes essas pessoas estão participando de programas que ainda são, vamos dizer, chamados de infantil. E eles não são mais crianças, então eles têm que estar em programas de adultos, programas próprios para a idade deles. Então, isso é muito importante. Não, é perfeito. E aí, assim, você está falando em algo que a gente também tem que pensar num planejamento de vida, né, Regina? Com certeza. Falando nisso, você já pensou no planejamento de vida da sua família? A Thaís já pensou nisso, já dialogou com você? Thaís está com quantos anos hoje? 42. 42, não vejo nela ainda um envelhecimento precoce, eu vejo ela ainda num aumento da parte cognitiva,
porque talvez por ela trabalhar, inclusive ter assim um tipo de trabalho que exige muito a parte cognitiva, né? Agora, o que fazer, nós já pensamos há muito tempo, e é o que eu falo para os pais. Não adianta ficar pensando, depois eu resolvo. Não, tem que Conta resolver. pra gente. O que vocês pensaram aí junto, Não, né? nós pensamos o seguinte, que nós já deixamos em testamento, tanto eu como o pai, o João, né, meu marido, e nesse testamento a gente deixa as pessoas que vão cuidar. Agora, o mais importante é que as pessoas que vão cuidar, eu não escolhi. Não? Como Não, foi isso? não. As pessoas que estão no testamento pediram para ficar para cuidar. Então, eu acho que isso foi muito mais importante. Mas e a Thaís, como viu isso? Também não, a Thaís também sabe, ela é ciente, e no testamento tem tudo que ela faz, onde faz, o que a gente gostaria que fizesse com ela quando a gente não tivesse mais aqui. Eu acho que você tem que deixar programado. Então, a gente tem que conversar sobre o fim de vida também, né? Não pode pegar isso, né? Não, e ela entende muito essa parte de ciclo da vida, das pessoas. Desde muito pequena, nunca escondemos essa parte, por exemplo, quando a pessoa falece. Eu acho que tem que mostrar, tem que ir, tem que ir no enterro, tem que saber como que é a vida. Porque no decorrer da nossa existência, a gente vai perdendo pessoas, né? Ela perdeu o avô, eu tenho um sobrinho que faleceu com 29 anos de acidente, ela acompanhou tudo isso, nada foi escondido. Agora perdemos... Vou pegar o gancho, duas coisas que vocês falaram. Nas próximas lives teremos uma que a gente vai falar sobre gerontotecnologia e também sobre a questão do luto, né? Então a gente vai falar sobre isso logo mais. Você não pode esconder. Também. Agora, inclusive, nós perdemos uma prima com Covid. E aí, eu vou aproveitar a sua deixa aí do Covid, e aí eu vou fazer uma pergunta bastante interessante também para a Ieda, né? A gente tem falado, né? A Regina traz muito essa questão desse cuidado, desse planejamento, enfim, envolve cuidadores que hoje não estão, eles são próximos, pelo que dá para entender, mas eles não convivem, né, direto. É isso, né, Rê? Que você está trazendo. Não convivem, não, são pessoas... sim, convivem. Uma é madrinha dela, assim, super querida, que se adoram ambos, né? Não, são pessoas do nosso convívio do dia a dia, não é ninguém estranho. Tá. Agora, pensando, quando nós não temos essa possibilidade de ter alguém próximo, né? Como que a gente cuida disso? Eu entendo que, assim, a Ieda já trouxe um pouco de que a gente precisa preparar as pessoas, né? Então, vamos falar... Ieda, você pode falar um pouquinho sobre esse cuidador formal, né? Quer dizer, ele tem uma questão que é uma necessidade, né, para a subsistência de vida, mas a gente tem que ter esse outro olhar aí, né? Como que você pode trazer um pouquinho sobre isso? Então, a questão dos cuidadores é uma questão que a gente já trabalha há muito tempo, né? Os cuidadores, eles são pessoas que vão ajudar as pessoas que envelhecem, independente de deficiência intelectual ou não, né? Eles vão ajudar as pessoas que vão envelhecendo no desempenho das suas atividades cotidianas, à medida em que a pessoa não consegue desenvolvê-las. Esse é o papel do cuidador, tá? Esta é a função prevista para essas pessoas na classificação brasileira de ocupações, porque ainda hoje o cuidador é uma ocupação, tá? Por muito tempo, muitas pessoas trabalharam para que o cuidador fosse uma profissão, e se avançou bastante nesse sentido, até que se chegou a assinatura do presidente para que isso se concretizasse, mas infelizmente no ano passado, quando se conseguiu
que se chegasse lá, porque tem que se passar pela Câmara Federal, pelo Senado Federal, essa coisa toda, o trâmite é bastante burocrático, bastante complexo. Quando conseguiu fazer com que chegasse nas mãos do presidente, e infelizmente ele vetou, sem uma justificativa bastante pertinente, ou que tivesse algum tipo de pertinência para isso. Bom, não importa. O que significa é que, para a questão da profissionalização, temos que começar tudo de novo. Mas por que eu estou falando isso? Porque na hora que você não profissionaliza o cuidador, você está lidando com pessoas que atuam como cuidadores profissionais, que podem ou não ter algum tipo de formação. Na hora que ele é um ocupacional, ele é qualquer pessoa, na verdade. Então, ele pode não fazer curso nenhum, fazer um curso qualquer de 2 horas numa agência de empregos, como existe, infelizmente, na nossa realidade, ou realmente fazer um curso bom e decente, como é dado por algumas instituições, e ser um bom cuidador. Só que a família que recebe um cuidador, ela não necessariamente tem a obrigação de saber quem é um cuidador bem formado ou não. Por isso que se briga tanto por isso que agora a gente está começando de novo com essa questão de regulamentação do cuidador enquanto profissão. Tá? Agora, independente de toda esta campanha, né, o que eu sinto falta nos profissionais de saúde, de um modo geral, e nos cuidadores, de um modo bastante especial. Tá? Eles não sabem lidar, por exemplo, com as pessoas idosas que envelhecem e que têm problemas com declínio cognitivo, por exemplo, que têm demências. Eles não são treinados para isso, nem os profissionais de saúde. Os enfermeiros, etc., também não são treinados nos seus cursos de graduação. Quando são, eles são porque eles procuram especializações, procuram se desenvolver na área, etc. Então, na sua formação básica, ou tem pouco ou não tem nada em relação a isso. Frente ao mundo que está envelhecendo, em que isso pode ser a epidemia do século XXI, como já disseram, passa a ser uma questão muito importante. No caso da deficiência intelectual, você está somando 2 coisas. Primeiro, a maior parte das universidades, falando dos profissionais de saúde, e dos cursos de cuidadores, não abordam nos seus currículos de formação como eu abordo uma pessoa com deficiência. Então, o que vai acontecer na prática, e Regina pode me corrigir se eu falar alguma bobagem, mas vou falar isso da experiência que tenho vivenciado. Na prática, ele reproduz o que ele já viu, ou ele trata como ele acha que deve tratar. Na maioria das vezes, ele vai infantilizar. Tá? Por quê? Porque ele vai olhar para aquela pessoa como a sociedade, de um modo geral, embora tenha progredido bastante, ainda muitas vezes vê que é uma pessoa com alguma dificuldade de adaptação ao mundo. Então, se ela tem uma dificuldade de adaptação ao mundo, ela não está capaz de enfrentar este mundo. Então, eu preciso protegê-la, e protegê-la eu vou infantilizá-la, eu vou resguardá-la deste mundo, vou fazer tudo por ela e não vou deixá-la se desenvolver. Então, ao invés de eu ajudá-la a enfrentar o mundo, eu vou afastá-la desse mundo. Então, eu não estou cuidando. Eu estou. Aí, aquela história que a gente estava conversando um pouco antes da live, que é negligência e superproteção, elas andam em paralelo. Eu não cuidar ou eu cuidar demais, muitas vezes eles são tão nocivos quanto. Tá? Eu posso ter a melhor das intenções quando eu superprotejo e quando eu cuido muito. É claro que eu estou fazendo isso porque amo, porque quero bem, porque quero proteger e porque quero que fique bem. Só que não estou deixando que ele se desenvolva para que ele se proteja sozinho, no momento em que eu posso não estar aqui para protegê-lo. Tá? Então, eu acho que a gente tem que pensar e trabalhar para que existam, primeiro, que cuidadores realmente se torne uma profissão. Segundo, que faça parte dos cursos de formação de cuidadores o cuidado com as pessoas com deficiência intelectual que estão envelhecendo.
e que também faça parte dos cursos de formação de nível em saúde, de um modo geral, que isso integre no currículo a questão da deficiência intelectual e dos cuidados que estão perpassados nisso, e que isso não tenha que necessariamente ser apenas uma especialidade. Eu me interesso e vou me especializar nisso. Eu posso cruzar com essas pessoas em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, eu vou ter que saber cuidar delas adequadamente, porque em algum momento eu aprendi isso. Perfeito, Ieda. Regina, quer complementar? Que eu acho que é importante. Por favor. Com certeza, as palavras da Ieda seriam as minhas palavras, né? Ainda nós crescemos muito nesses 44 anos que eu estou na área da deficiência, porque eu já estava antes da Thaís nascer. Eu diria que nós melhoramos muito, nós crescemos muito, mas ainda existe, a gente ainda vê tudo isso que a Ieda falou. E que realmente nós temos que avançar muito mais. Hoje a gente vê pessoas que estão assim com bastante autonomia, que os pais dão essa abertura, mas muitos ainda não deixam seus filhos andarem sozinhos, e eles têm condição, não deixam tomar o ônibus, não deixam sair, não deixam praticamente fazer nada. E isso tem que ser mudado da cabeça, não só dos médicos, da área da saúde, dos cuidadores, e principalmente da família, porque senão nós nunca vamos chegar num caminho certo. Né? Muito bem. Bem, a gente está quase chegando ao fim, mas antes disso, antes de fazer as considerações mais para o final, ainda dá tempo de doar. Tá? Lembre disso, a gente tem aqui nosso QR Code, tá? Ajude aqui o IJC, ou se não pelo site www.doijc.org.br. E antes também da gente terminar, eu queria agradecer e falar para vocês que o Fernando Eiderich, do Instituto Metasocial, está aqui acompanhando também, é um grande parceiro nosso, está elogiando muito o trabalho de vocês, a fala de vocês. A Gláucia Soge, que é uma assistente social de Londrina, Paraná. A Luísa Coelho dos Santos, também, da APAI de São João, de Caiuá, do Paraná. O Paraná está em peso aqui, viu? Muito bom. Temos alguns comentários para vocês duas, tá? A Joelma, de Juiz de Fora, Minas Gerais aqui, hein? Dizendo o seguinte: Regina, gostei quando disse em manter os objetos no novo lar. Olha só, que é importante o que você falou, que isso é muito significativo para a pessoa, né, que tem uma mudança aí de rotina, de ambiente, né? A Marina Congontijo, ela está dizendo assim: estou adorando a live, tema relevante. Também temos aqui a Deisiana Paz, né, que trabalha aqui com a gente no IJC, ela é responsável pela parte de políticas públicas aqui, e ela está dando os parabéns aqui a todas, e excelente tema na discussão. A Wanda, opa, fugiu aí, volta um pouquinho aí para mim, por favor, Carol. A Wanda Ferreira, ela da Pai de Petrolina, ela está dizendo o seguinte: com certeza, precisamos trabalhar em independência, justamente na ausência desse cuidador. Nós temos hoje uma grande demanda de pessoas com deficiência, já idosas, que precisamos de políticas públicas para fortalecer tanto as instituições, familiares e cuidadores. Vem muito ao encontro do que você disse, né, Ieda, a respeito desse desenvolvimento e aproveitar o momento do ano político. Temos também o Valdemir Silva, né, que é lá de Santo André, ele está falando o seguinte: talvez o maior erro é criar uma criança dependente, que se tornará um adulto dependente também. Ele tem uma pessoa na família que vive esta realidade. Nossa, muito bom. A gente está com a Ana Cláudia Brandão também aqui, né? E ela diz o seguinte: mas é importante que a pessoa tenha uma participação ativa em todo esse processo. Então, ela está reforçando tudo isso. E aí, vamos lá, né? Eu falei que ia dar um desafio para vocês duas, agora mais para o finalzinho, né? A gente está vivendo o isolamento social, que está sendo causado pela pandemia do coronavírus e está impactando a todos nós. Estamos falando de cuidados, tanto na pessoa sem deficiência quanto na pessoa com deficiência. De alguma maneira, todos estamos tendo que se reinventar
dentro dos nossos ambientes, onde nós passamos a viver uma vida de institucionalização, né? Eu não sei se vocês concordam com isso. Queria saber de vocês, o que vocês diriam das pessoas que já viviam dentro desses espaços institucionalizados, né? E quais seriam as alternativas? O que vocês veem sobre isso, né? O que está impactando também para elas, nos dois pontos, na pessoa com deficiência e na pessoa sem deficiência, né? E quais seriam as alternativas para amenizar este impacto, né? Sendo ele vivendo essa própria realidade e o próprio cuidador que está dentro deste ambiente. Queria ouvir um pouco de vocês aí, o que vocês acham de tudo isso e trazer algumas possíveis alternativas para o nosso público que está aqui. Bom, isso dá uma live sozinha, né? Mas dá uma dica, né? Para a gente deixar. Dá mais de uma live sozinha, mas vamos lá. A questão, vamos por partes. Então, assim, a questão da instituição, né, a questão das pessoas que estão em instituições. Essa foi nas instituições, nós temos pessoas com e sem deficiência. Essa foi uma grande preocupação que nós, um grupo grande de pessoas no Brasil inteiro, teve, logo no início da pandemia, para que não se reproduzisse aqui no Brasil o que nós estávamos ouvindo nos países da Europa, principalmente, com um grande número de mortos encontrados nas instituições, nós não queríamos que isso acontecesse aqui na nossa realidade. Então, foi feito todo um grito de alerta, um documento que virou um grito de alerta, que viralizou e acabou movimentando a Câmara Federal para que fosse liberado um auxílio de emergência para as instituições, que saiu mais recentemente, e com isso, em decorrência disso, surgiu a Frente Nacional de Fortalecimento das Instituições, que uniu profissionais do país como um todo, que trabalharam na organização de documentos e de orientações, etc., nas diferentes instâncias, para ajudar as instituições no enfrentamento da pandemia. Então, você tem coisas desde como é que você lida com as pessoas com sinais e sintomas, como é que eu faço isolamento dentro da instituição, se eu não consigo isolar dentro da instituição, como é que eu faço? Eu tiro essa pessoa da instituição e coloco num outro lugar, talvez no serviço de saúde, onde ela possa ser assistida, dado que na instituição não é geralmente uma instituição de saúde, é mais uma instituição social, então eu não necessariamente tenho profissionais de saúde habilitados. Então, toda essa questão do fluxo, de como lidar com este fluxo, foi trabalhado. Considerando isso, né, que essas pessoas que trabalham lá não são necessariamente profissionais de saúde, então se trabalhou muito com a questão do uso dos equipamentos de proteção individual, propé, máscara, luva, face shield, etc., porque quem traz a contaminação para a instituição é quem vem de fora. Se os idosos estão dentro, né, se as pessoas idosas, os deficientes que podem estar dentro da instituição, eles estão lá dentro, eles não vão se contaminar, porque eles não estão lá dentro. Então, esse vírus tem que ser trazido para dentro. Então, geralmente, quem traz para dentro, quem são? São as pessoas que vão e vêm. Então, aí você tem todos os protocolos que foram estabelecidos para que os funcionários, né, tivessem medidas de proteção para garantir a segurança dos residentes. Junto com isso, você teve, na maioria das instituições, o cancelamento das visitas familiares. Então, as visitas foram todas canceladas e, em alguns lugares, você estabeleceu assim, o uso das tecnologias assistivas, o uso das mídias. Então, você acabava usando tablet ou celular, etc., para que as visitas fossem virtuais, considerando toda a perda que existe nisso, mas entendendo isso como um meio de se aproximar as pessoas neste momento de distanciamento importante. O que eu acho que é muito importante que a gente sempre coloque quando fala da questão do distanciamento, principalmente agora nessa questão que vai da abertura e tudo mais, né, é que assim, o distanciamento não é uma punição, o distanciamento é uma proteção.
ele é uma medida de proteção. Então, quando as pessoas falam para as pessoas, você tem que ficar em casa, você tem que ficar na instituição, a gente vai fechar a porta, as pessoas não vão poder vir da rua para cá, o que as pessoas estão querendo dizer é: você é importante, nós queremos que você fique vivo, nós não queremos que você fique doente e morra. Então, eu não estou fazendo uma medida punitiva, eu estou fazendo uma medida de proteção. Porque as pessoas ficam revoltadas com a história do isolamento, mas tem que entender que tudo que se faz em relação a isso é para garantir a sua vida. É só para isso, para garantir a sua vida. Então, o que foi feito para amenizar este distanciamento, que não é fácil, porque é uma situação que todos nós nunca vivenciamos antes, foi fazer uma adaptação a isso. Tivemos várias iniciativas, até aquela cortina de plástico que possibilitava o abraço, etc., mas ela acabava não sendo bastante produtiva, porque você tinha que higienizá-la a cada pessoa. Então, dependendo da instituição, dependendo do local, desde que você tivesse um número de funcionários suficientes para isso, isso pode ser uma medida eficiente. Também existiu todo o movimento de Todos pela Saúde, que foi testar em todas as instituições, os funcionários, principalmente os residentes, para tentar controlar a infestação dessa comunidade, né? Então, assim, na verdade, nós estamos frente a um fenômeno novo, um fenômeno no qual nunca nós vivenciamos antes. E não nos organizamos adequadamente, a verdade é essa, ficamos nessa história de cada um fala uma coisa, e esse desencontro de informações contribuiu muito para a ocorrência dos quase 150 mil mortos, isto é uma verdade. O que nós precisamos entender é que a pandemia não acabou. Não é porque estão liberando as coisas que a pandemia acabou. Não, o coronavírus, ele é cruel. Eu peguei o Covid, posso dizer o quanto ele é cruel, ele derruba você, mesmo você se achando fera, se achando super mulher, eu posso com tudo, pode nada, ele te derruba em 24 horas, você não dá conta dele, etc. Então, as pessoas precisam tomar cuidado. Não é algo não é uma gripinha, não é algo que se possa brincar. Todas as medidas de proteção são necessárias e, às vezes, não são suficientes para impedir que as pessoas se contaminem. Eu acho que esse é o principal recado. Tomem cuidado. E todas as medidas de cuidado são medidas de proteção para que você fique vivo e para que o ano que vem você esteja aqui para se lembrar dessa história. Pois é. Regina, com você. Eu vou falar um pouquinho diferente da Ieda, porque ela falou nas pessoas que estão nas instituições. As pessoas com deficiência intelectual, numa minoria, talvez, estejam em instituições. Eu acredito que eles tomaram todas essas precauções que a Ieda falou. Mas eu acho que a grande maioria está com a sua família. E, evidentemente, acredito que as famílias todas tomaram todas essas precauções. Haja visto que todas as ONGs não estão dando atendimento aos seus atendidos, a não ser online também, e então eles não têm esse problema. Eles estão com a família, tomando todas as precauções. Eu acho que temos que tomar as precauções, eu acho que as pessoas estão saindo muito, indo para balada, para shopping, passeando. E só quem realmente teve na família vários casos, inclusive com morte, é que sabe quanto é realmente a gravidade do caso. E eu acredito que todas as mães, nós aqui em casa, tomamos todas as precauções. A Thaís entendeu muito o problema do coronavírus, inclusive por ela não poder ir trabalhar, e higienização da mão, o sapato na porta de casa, usar o álcool gel, enfim, todas as precauções possíveis, que eu acredito que todos os pais estão fazendo isso nesse momento. Pois é.
a gente está chegando ao fim, só vou fazer mais 3 comentários, tá? Para a gente, vamos ter que encerrar, uma pena, mas eu acho que, assim, eu penso que muitas coisas a gente pode voltar a conversar, né, num outro momento. Mas antes de terminar, eu vou falar, assim, a Genesi Webner, eu acho que eu falei certinho, né? Ela está sugerindo, né, a gente comentar as diferenças entre cuidador e curador para uma próxima live. Pode deixar, a gente vai pensar direitinho, a gente vai colocar em pauta, e se bobear, eu vou trazer as duas aqui de novo, tá? Porque elas têm também essa experiência para falar com a gente. Nosso amigo Fernando Ideriti, ele está dizendo aqui de novo, é um comentário, empoderamento sempre, mas se não foi feito desde pequeno, sempre dá para iniciar, nunca é tarde. Fomentar o protagonismo da pessoa, né? Então, assim, ele diz que qualquer momento é momento. Vocês falaram sobre isso e ele reforça também. Lisley Sofia Nunes. As famílias devem acreditar e oportunizar o desenvolvimento em todos os ciclos da vida. Quer dizer, uma coisa casa com a outra, né? A gente encerra aqui realmente falando sobre isso, né? O cuidado, o quanto que ele é importante, principalmente neste momento que estamos vivendo, né? Então, acho que, assim, vocês duas deixaram muito claro sobre esse aspecto, né? Eu quero agradecer a explanação e a contribuição que você, Ieda e Regina trouxeram para nós, né? Quanto a este novo normal no que se refere à atenção e prestação de cuidados às pessoas, principalmente dentro da realidade do isolamento social. Aqui eu deixo, né, que o Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação agradece a parceria e o apoio do professor Juliano Ferreira, que gentilmente nos concedeu os intérpretes de Libras Silvia Santos e Ana Brito, também o apoio da Carol Sacramento, que esteve conosco no acompanhamento do nosso chat, hoje a gente teve muito trabalho, né, e ao Saulo Viana, né, por mais esta transmissão. Regina, Ieda, quero muito agradecer a vocês por essa noite, né, e quero deixar o convite para uma outra oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigada por essa experiência, foi uma experiência muito agradável, foi muito agradável compartilhar com a Regina, acho que pude aprender bastante, é um prazer enorme estar sempre com você, Leila, que é uma pessoa que mora no meu coração, então eu agradeço muito ao Instituto Jô Clemente pelo convite, e no que eu puder contribuir, estarei sempre à disposição. Oi, Leila. Leila? Estou ouvindo, pode falar. Agradeço também ao Instituto Jô Clemente pelo convite e você sabe que pode contar comigo sempre, nós temos uma amizade aí de muitos anos e com certeza naquilo que a gente puder contribuir, estamos aí, tá? Vocês duas, eu tenho uma grande admiração e um grande exemplo, né? Vocês são um exemplo para toda a construção aqui, enquanto pensar em envelhecimento, tá? E, assim, minha gratidão à participação de vocês. Para você que está nos assistindo, né? Próxima semana nós vamos falar sobre quedas no envelhecimento e uma questão de prevenção. Não percam, tá? Obrigado por estarem conosco. E nos vemos logo mais. Daqui uma semana, passa rapidinho. Obrigada a todos e bom descanso e uma excelente noite.